Pessoal, então vamos lá. Aqui eu vou criar então agora uma tabela de histórico, tá? A única coisa que você desconsidera aqui, ó, usuário. Nós não vamos passar o usuário aqui, porque eu não vou criar cadastro de usuário agora, tá? Mas o que a gente vai fazer nessa nota aqui é a partir da etapa que eu passar ali, ou da movimentação. Nesse caso aqui, nós vamos alterar isso aqui para etapa, tá? Eu não vou fazer o relacionamento com movimentação, mas vou fazer com etapa mesmo, tá bom? Então, ou seja, ao invés de eu adicionar aqui o histórico, o movimentação ID, eu vou adicionar a própria etapa. Fala etapa 1, por exemplo, tá? Então, essa tabela aqui, ela vai ficar solta, tá? Vai ficar solta mesmo, só para nos servir como, como que eu vou dizer? Como navegação, tá bom? Então, aqui vai virar etapa, tá? Aqui vira etapa. E aqui não vai ter o ID, tá? Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Vou criar aqui uma tabela de histórico, tá? O que eu preciso então? Create table. Eu vou chamar de histórico, beleza? Int ID, int not null, identity 1 e 1, primary key, beleza? Vou passar aqui, por exemplo, outro campo que eu preciso. Eu preciso do campo de data e hora. Qual que é a data que eu criei essa movimentação? Isso aqui tem que ser automático, não precisa depender do usuário, por exemplo, digitar isso. Tem que ser automático. Então, vou colocar aqui data, hora, do tipo date, time, tá bom? Ok. Isso aqui vai ser automático. Poderia até colocar um padrão ali, timestamp. Aqui eu vou pedir então agora para colocar o que? A etapa ID. Etapa ID. E vai fazer então, esse aqui é uma foreign key de etapa, tá bom? Int. Ok. Vamos ver que agora eu preciso nota ID. Int. Então vou pegar isso aqui de nota. Então preciso passar para ele a nota e preciso passar para ele a etapa, tá bom? E vou passar para ele aqui a descrição do tipo varchar. Vou colocar um varchar 255 aqui, tá? Para a gente poder colocar aí uma descrição maior. E é só isso, pessoal. Não vai ter mais nada aqui por enquanto. Então vou ter aqui o histórico da minha nota. Beleza. Vou executar isso, tá? Próxima coisa que eu preciso fazer, alter table, tá bom? Vou fazer um alter table aqui, falando o seguinte, olha, você vai receber um foreign key de nota ID e você vai receber um foreign key de etapa ID. Lembrando que eu não posso ter, posso sim. Então nesse caso eu não vou colocar, por exemplo, o nick, né, ou constraint com dois campos. Deixa só assim porque eu posso voltar naquela mesma etapa durante um processo, tá? Então, vou colocar um alter table e vou colocar aqui, por exemplo, add foreign key, tá bom? Foreign key. E aqui eu vou falar o foreign key é na etapa ID references, onde etapa, a chave primária é ID. Tá bom? Feito isso, vou fazer isso aqui. Deixa eu ver, isso aqui vai me dar um erro. Alter table, não coloquei o nome da tabela, né? Alter table histórico, tá bom? Tá aqui, ó. Vou alterar histórico, beleza? Faz referência à tabela inválida etapa. Aqui não é etapa, é etapas, tá? Aqui, ó, pronto. Beleza? E aqui eu vou copiar e vou fazer aqui embaixo, tá? Aqui histórico, etapa. E aqui na verdade não vai ser etapa, vai ser nota ID, tá? E aqui eu vou falar que é da nota, ou nota ou notas. Vamos ver, notas, executei, pronto. Então tá aqui. Então precisa fazer essa referência. Pessoal, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu já tenho a minha tabela de histórico. Vou procurar aqui agora aqui o meu SAD class, tá? Vou escrever aqui histórico, controle notas, ok? Vou gerar aqui e vou falar, ó, esse aqui é inteiro, esse aqui
é date, esse aqui vai ser inteiro, esse aqui inteiro e esse aqui string, beleza? Vou gerar os meus objetos. Pronto, gerei aí. Deixa eu salvar aqui. Prontinho. Tá aí. Então, já tenho aqui. O que eu preciso aqui agora? Pessoal, imagine que eu precise, toda vez que eu criar, por exemplo, uma nota, eu já falar com ela, ó, presta atenção, você já vai ser dada como entrada, tá? Vai ser meio que um gatilho. Poderia fazer isso direto no banco, ou fazer direto por aqui mesmo, tá? Então, como que seria isso? Eu preciso passar um objeto do tipo histórico para ele, tá? Mas necessariamente, quem sabe eu não posso passar, por exemplo, para o meu serviço somente um ID, que é o ID da minha nota, e passar para ele uma descrição, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, public sub, aqui que eu falo aqui em histórico, tá, pessoal? Aqui, ó, em histórico, um public sub, vamos chamar de inserir movimentação, tá? Eu tenho ali o add, né, que é para poder adicionar, então eu precisaria montar um objeto, passar, nesse caso aqui eu posso utilizar ele, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o ID nota as integer, a etapa, nesse caso aqui, eu vou, por exemplo, falar aqui, ó, etapa ID as integer e descrição as string, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, din m as new notas, as new histórico, tá? E eu vou falar aqui m ponto data hora igual a now, tá? Agora m ponto descrição, e aí eu vou fazer um tratamento aqui, ó. Não, vou falar que é igual a descrição, tá? Descrição, nesse caso aqui, se tiver descrição, né? Vou falar aqui que a etapa é igual a m.id é igual a id etapa id, m.nota vai ser igual a id nota, tá? E eu tenho aqui m.id, não preciso. E agora, o que eu vou fazer? me.add m, só isso, tá? Cal me.add m. Então, eu posso passar os parâmetros e ele montar isso para mim. Esse tipo de questão, eu posso agora, por exemplo, no meu add aqui, ó, coloquei ele como privado se eu quiser, tá? Então, eu não preciso adicionar ou criar um histórico, simplesmente passar os parâmetros lá no meu em um determinado momento e ele criar isso para mim. Eu já tenho a nota, eu já tenho, por exemplo, o que eu quero fazer. Ele vai lá e cria para mim. Posso aqui, por exemplo, criar um gatilho, fala aqui, por exemplo, uma determinada entrada, por exemplo, uma movimentação de entrada, eu não preciso passar nem sequer a etapa, posso passar só o ID e ele vai já entender que é etapa. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, vou chamar de private, inserir entrada, tá? E nesse caso eu vou passar só o ID mesmo, e aqui eu vou falar que a etapa é igual a 1, aqui, ó, etapa sempre vai ser igual a 1, e a descrição vai ser entrada de nota, assim, pronto, e ele vai fazer isso para mim. O que eu preciso agora? Lá no meu cadastro de notas, aqui, olha, aqui no meu cadastro de notas, eu preciso então verificar o que ela faz. Aqui onde eu peguei com vocês o meu último ID, se você viu comigo, eu vou passar esse cara para cá, tá? Aqui, ó, toda vez que eu estiver adicionando, tá bom? Então eu pego o último ID e aqui eu vou falar, ó, context, aquele mesmo processo que eu já tenho, ó, context ponto, e nesse caso eu não registrei o meu histórico, né? Vamos lá registrar ele no meu context, no meu contexto, né? Ó, vou registrar aqui tudo que tiver grupo, eu vou alterar para histórico. Isso é bem simples, né, pessoal? Vocês já estão fazendo isso aí. Deixa eu ver se é histórico. É histórico mesmo, singular, tá? E aqui eu vou fazer aqui, ó, histórico ponto, ao invés do add,
eu vou colocar aqui inserir entrada e ele vai me pedir, então tá, qual que é o ID da nota? O último ID. Pronto. E ele vai inserir para mim isso aqui, beleza? Vamos fazer um teste? Vamos executar. Vou colocar aqui, ó, nota 888, chave 8, e aqui eu vou falar com ele que é para poder, vamos colocar aqui um valor, tá? E inseriu, beleza? Bem rápido. Será que ele inseriu lá em histórico? Vamos ver. Select, asterisco from, histórico. Olha que legal, vamos ver. Ele já inseriu aqui para mim, olha lá, entrada de nota, tá? Ou seja, já entrou a nota 23 da teoria dela e já trouxe aqui para mim, então, a etapa número 1. Então, se eu precisar pegar um histórico, eu vou pegar aqui a etapa número 1 é responsável, aí eu vou puxar pelo meu grupo, tá? Então, consigo fazer um relacionamento aí, tá bom? A partir daí, daqui a pouco eu vou criar, então, realmente o meu histórico. Ou seja, essa nota aqui, qual que é o histórico dela? Beleza, se eu filtrar aqui, por exemplo, quais são as tarefas aqui para o meu etapa 1, né? Deu entrada. Então, ele vai, alguém vai ter que ir lá e vai ter que movimentar essa nota, passar para outro setor, checar, essas coisas assim. A ideia é essa, tá? A ideia é essa. Então, ele já deu entrada. Vamos fazer o teste de novo, tá bom? Ó, vamos colocar aqui 2, ok. Vamos colocar outro fornecedor aqui, 20 e, ó, já inseriu, tá? Tá prontinho. Vamos ver se vai funcionar. Isso aqui, tá aí. Tá vendo a nota 24? E aí você vai ter a ordem. Obviamente o número da nota não é 24, tá? Para você saber o número da nota, você vai ter que fazer um join, para você saber o número da nota, saber o fornecedor, essas coisas, mas isso é de menos, tá? Então você já consegue trazer os seus registros e quais são as notas que entraram, beleza? Pessoal, então próximas aulas nós vamos criar então um controle, realmente uma tela agora para poder verificar as etapas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu tenho aqui uma tela, eu vou poder buscar aqui os meus quem está na etapa de entrada, qual o grupo? Eu quero saber o grupo portaria, por exemplo, ele é o responsável pela entrada, tá? Por exemplo, tá? Então ele é responsável pelo cadastro, tá? Mas alguém lá viu que deu entrada. O que a gente vai fazer? Nesse caso, como eu já disse, aqui eu vou usar um combo box para poder filtrar, mas o ideal é você usar mesmo o usuário logado, tá? Então, pelo usuário logado, você vai saber o grupo, você vai falar, abrir a tela, beleza, o que tem disponível para esse grupo e carregar ali as notas que tem para ele movimentar, que está pendente, é você fazer mesmo um fluxo aí de movimentação, tá bom? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.